é o nosso Deus. Irmãos, então vamos abrir lá no livro de Malaquias, capítulo de número capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso 6 do capítulo 6. Capítulo 3, do verso 13 até o 6 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros: ó Senhor, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Texto da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, o instrumento sempre é falho, nós pecadores, mas a palavra é sempre poderosa e viva, dinâmica, que ela produza o efeito necessário, não somente para instruir a mente, mas para mudar os nossos corações. Ó Deus, contamos com isso, com a iluminação do Teu Santo Espírito, para que clareie as trevas das nossas mentes, da nossa alma, do nosso mais profundo ser, e assim, ó Deus, nós estejamos andando na luz e vivendo na luz. Ó Deus, abençoa a minha vida e os irmãos que estão aqui no templo, os que estão em suas casas acompanhando, a mesma fluidez, a mesma ação e iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, seja sobre os que estão também em casas. Ó Deus, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, o capítulo de número 3 traz para nós mensagem de juízo e salvação. Ao observarmos o capítulo 3 de Malaquias e o final do capítulo 4, ou os 6 versos do capítulo 4, se pudéssemos dar um nome para essa seção, esses 2 parágrafos, juízo e salvação. Então, fazendo uma breve recapitulação. O capítulo 3, Deus diz:
que enviaria o mensageiro para preparar o caminho. Hoje cedo nós vimos que esse mensageiro era uma referência a João Batista, que haveria de preparar o caminho do Senhor Jesus. Nós vimos também que ele enviaria o anjo da aliança, numa única descrição bíblica dessa referência. Ou seja, nós não encontramos em nenhum outro texto a expressão anjo da aliança, mas é uma referência clara sobre a pessoa de Jesus, aquele que seria o mediador da nova aliança. Ou seja, nós temos então dois anúncios que são descritos no capítulo 3. Visto todo um cenário de pecado da nação de Israel, Deus está dizendo, olha, vai vir aquele que vai preparar o caminho. João Batista, mensagem de arrependimento, batismo, e vai vir outro após ele, esse anjo da aliança, Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que também anunciou uma mensagem de arrependimento, de salvação, e ele viria como, numa metáfora que é construída no texto, como o ourives. Ourives é aquela pessoa que trabalha com a fundição de prata, com a fundição de ouro, para depurar esses dois metais preciosos e para deles fazer algum tipo de peça. Então, esse que seria Cristo, viria como esse ourives, não somente para purificar, mas é comparado também como aquele que vem como um lavandeiro de potassa, né? O lavandeiro é uma referência àquele que lava, que limpa a roupa, que limpa aquilo que está sujo, que tira as manchas, e a ideia é aquele que vem lavar. E potássio, uma referência ao sódio, né? Onde a Bíblia vai, a soda, onde nós temos então a descrição de que Jesus é aquele que vem lavar os nossos pecados. Então, tanto a figura metafórica do ourives, quanto aquele que é o lavandeiro, é uma referência ao próprio Cristo. E a referência anterior, referindo-se a Cristo como o anjo da aliança. Ou seja, lá no Velho Testamento já se apontava para Jesus. Lá no Velho Testamento já se falava de Cristo. E aí nós temos uma quarta circunstância, que é Deus, através desse anjo, né, denunciando o pecado da nação de Israel, porque eles haviam quebrado, se você acompanhou hoje cedo, eles haviam quebrado a lei moral. A lei moral, qual é a lei moral? Os 10 mandamentos. Né? Toda descrição, não terás outros deuses além de mim, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Eles estavam quebrando a lei moral. Estavam também quebrando a lei cerimonial, que é toda uma instrução que é dada no contexto do Velho Testamento para a realização do culto. O culto no Velho Testamento, eu tenho frisado isso, não é como a gente hoje que pega o carro, coloca a nossa roupa bonitinha e a gente vem para o templo e a gente adora. O culto no Velho Testamento não era assim. Hoje nós temos uma outra conjuntura de culto, porque no Velho Testamento o indivíduo ele não tinha como ir para o culto de mãos vazias. Ele só poderia ir para o culto, para o tabernáculo ou para o templo, com algum tipo de oferta, um bolo, um pão, um animal, uma ovelha, um boi, uma vaca. E nesse sentido, todos esses elementos que faziam parte da liturgia do Velho Testamento, eles tinham que ser perfeitos. Um bolo perfeito, um pão fresco, um animal perfeito, sem defeito. E o que estava acontecendo? Aqueles judeus vinham para o culto com várias ofertas imperfeitas, animal imundo, animal coxo, animal cego, e Deus estava dizendo, não aceito nem a oferta e nem o ofertante, não adianta. E até uma fala bem contundente do próprio Deus, no capítulo de número 3, 2 e 3, quando Deus fala assim, tomara que ninguém acenda o fogo do altar. Tomar que as portas das tendas, da tenda da congregação esteja fechada, que ninguém nem abra e que ninguém acenda para que não haja culto, porque eu não vou receber esse tipo de culto.
Esse tipo de oferta injusta eu não recebo. Então Deus está mostrando para a nação de Israel o quanto Ele queria mudar um cenário catastrófico. Se a gente pensa em culto, naquele tempo isso não era culto a Deus, mas eles estavam fazendo aquilo. E assim, e estavam até colocando Deus contra a parede, que foi o fato de nós vimos hoje cedo, Deus sendo colocado no banco dos réus, que eles chegam a questionar o juízo de Deus. Onde está o Deus do juízo? Você já deve ter ouvido ou visto alguém com uma teologia que parece que coloca Deus contra a parede, que você tem que determinar o que Deus tem que fazer. E talvez seja muito próximo do que estava acontecendo naqueles dias, onde nos dias de hoje você tem que definir o que Deus tem que fazer, como se Deus deixasse de ser soberano. Um grande equívoco na nação de Israel em relação ao conhecimento de Deus e o seu relacionamento com Deus. E, consequentemente, irmãos, isso era pecado. Então, Deus vai nominar o pecado da nação. E aí, Deus começa, então, a nominar alguns pecados. E diz a eles que eles estavam agindo de maneira pecaminosa, quebrando a lei moral, quebrando a lei cerimonial, apontando que eles estavam buscando feiticeiros, agindo com adultério, agindo com falso testemunho e com vários outros comportamentos, a ponto de trazer também uma relação em função daquilo que traziam para Deus. Quando o Senhor diz que eles deveriam trazer os dízimos e as ofertas, é uma das descrições do que estava acontecendo, porque a nação estava em pecado, inclusive ao trazer as primícias para o Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, vários problemas. Por fim, Deus diz assim: roubará o homem a Deus? Aí eles falam: Senhor, em quem nós temos te roubado? E o Senhor vai falar de maneira bem clara e contundente: vocês têm me roubado, e a nação toda tem me roubado nos dízimos e nas ofertas. Por fim, queridos, Deus deu grandes promessas ao seu povo, no sentido de quando eles usassem dessa fidelidade, que o próprio Deus repreenderia o devorador, que Deus abriria as janelas dos céus, que Deus derramaria bênçãos sobre eles sem medida, que Deus tomaria a nação, ou tornaria a nação uma nação bendita e uma nação bem-aventurada, a ponto de ser testemunho para as outras nações, de quando as nações percebessem a bênção de Deus sobre o povo hebreu, o povo ficar deverasmente fascinado, né? E se perguntando: quem é esse Deus que abençoa essa nação? Porque no verso de número 12 do capítulo de número 3, nós temos essa descrição, onde o próprio Deus diz assim: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Deus falando: nação de Israel, se vocês tratarem aquilo que deve ser tratado, tratarem das suas falhas, dos seus pecados, Ele mesmo Deus, esse mesmo Deus, diz que permaneceria fiel à aliança que Ele fez nos dias de Levi. E a aliança que Deus havia feito nos dias de Levi implicava em duas bênçãos: aliança de vida e a aliança de paz. E aí, vida, não só no sentido de existir, mas a vida com qualidade, a vida espiritual, mas também essa paz que vem de Deus. Deus havia prometido isso para a nação de Israel. Então, irmãos, o final dessa história acontece no verso de número 12. E aqui eu passo, então, a detalhar alguns aspectos que nós podemos encontrar do verso 13 até o verso 6 do capítulo 6. E a primeira coisa que nós podemos identificar aqui, irmãos, lá no capítulo 3, verso 13, a igreja pode ler comigo o verso 13 e o verso 14. Leiamos aqui, os irmãos vão acompanhando, e eu recomendo você sempre trazer uma caneta e fazer algumas marcações na Bíblia. Não é pecado escrever na Bíblia, tá bom? Você pode fazer algumas anotações, até para você memorizar, e se em algum momento você precisar, você sabe o que foi explicado sobre esse texto. Leamos então verso 13 e 14. Vamos lá? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis:
inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em os seus prefeitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Primeira coisa que nós temos aqui, irmãos, é uma queixa de Deus. Deus está se queixando. Vocês se lembram que eles tinham posto Deus na parede? Onde está o Deus do juízo? E aqui, irmãos, nós temos uma queixa de Deus, né? A Bíblia fala que se nós devemos queixar, nós devemos nos queixar dos nossos próprios pecados. Mas aqui Deus tem uma queixa. O que é uma queixa? É uma palavra de lamento, é uma palavra de tristeza, é uma palavra que define o quanto tem uma carga emocional naquilo. E Deus tem uma queixa, tem uma reclamação. E a reclamação que Deus tem com aquele povo, com aquela nação, tem a ver com o fato de que a nação está falando e está pensando da seguinte forma: não adiantou nada a gente ter fé em Deus. Não adiantou nada nós crermos em Deus. Não adiantou nada nós confiarmos no Senhor. É o mesmo que nós hoje pegarmos um salmo de número 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, e alguém diz assim: eu não vou entregar mais a minha vida para o Senhor, eu não confio nesse Deus que diz que faz, mas não faz nada. Não é isso não nos assusta? Isso não nos deixa um tanto assustados? Gente, Deus está dizendo, vocês estão dizendo isso, e aqui, nas perguntas que Deus vai dirigindo à nação de Israel, Deus vai colocando as perguntas que eles, e os questionamentos que eles estavam fazendo para ele, Deus. E aqui nós temos uma consideração séria, irmãos, nessa queixa, quando o Senhor diz: as vossas palavras foram duras. Às vezes a gente fala a palavra dura, não é verdade? A gente faz alguma palavra dura com alguém, uma pessoa da família, esposa, um filho. E como às vezes aquela palavra dura, o quê? Machuca a gente. Como aquela palavra machuca a gente, né? Bom seria se nós tivéssemos a virtude daquilo que Tiago fala, que aquele que domina a língua é um perfeito varão. Às vezes nós caímos e não agimos como perfeitos varões, onde as nossas palavras machucam as pessoas. E o que está acontecendo aqui, irmãos, é que as palavras ditas pela nação de Israel estavam entristecendo o coração de Deus. E você tem que se lembrar que Deus, na sua economia, Pai, Filho e Espírito Santo, e quando há uma referência acerca da pessoa do Espírito Santo, quando a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito de Deus. Entristecer o Espírito Santo de Deus é entristecer a Deus. E aqui, nessa economia, é o Deus da montanha, é o Iavé, o Elohim, é o El Shaddai, é o próprio Deus que se manifestou como eu sou para Moisés e para a nação de Israel, que está dizendo: nossa, essa palavra que vocês estão dizendo é dura para mim, é duro para ouvir. Vocês dizerem que é inútil me servir, que é inútil guardar os preceitos, que é inútil andar de luto. A ideia de andar de luto é andar com corações contritos, quebrantados, andar com andar mais reflexivo acerca da vida com Deus. E eles estavam dizendo para Deus exatamente: não adiantou nada nós servirmos o Senhor, não adiantou nada nós orarmos, não adiantou nada nós buscarmos o Senhor. Gente, é duro. É fato que nos dias de hoje muitas pessoas podem até não dizer isso, mas muitas pessoas fazem isso. E elas fazem isso traduzindo uma atitude de apostasia e de abandono da vida cristã, abandono das Escrituras. E nós estamos assistindo dia a dia um abandono silencioso dos valores da fé cristã. E aí chega um ponto que as pessoas falam: eu já não mais sou cristão, eu já não me identifico como evangélico, eu já não me identifico como protestante, eu já não me identifico nem membro de igreja, eu não sou de igreja nenhuma. Irmãos, aqui nós temos uma queixa de Deus. E nessa queixa, Deus está mostrando a sua
tristeza em relação ao fato da nação de Israel, aquela que foi liberta do cativeiro egípcio, aquela que viu os sinais onde Deus abriu o mar, aquela que viu Deus usando Moisés como um libertador, aquela que passou a pé enxuto pelo Jordão, aquela que recebeu o maná, aquela que recebeu todas as provisões do alto para chegar na terra prometida, aquela que Deus ungiu Samuel, aquela que Deus levantou Davi, aquela que Deus deu o rei Salomão. Essa nação está dizendo: Senhor, é inútil. Aí, irmãos, é uma palavra dura. Diziam: é inútil, é inútil. Temos aqui, portanto, irmãos, algo que considerar, porque essa queixa de Deus, ela tem a sua relevância. Deus está entristecido com a nação. A nação, de fato, estava aborrecendo o coração de Deus. E aí, eles argumentam, porque às vezes quando a gente não está bem, a gente encontra argumento para dizer acerca da nossa dor, né? Eu estou assim por quê? E aí, nesse argumento que eles utilizam, nós encontramos no verso de número 15, eles argumentando com Deus que a vida do ímpio era melhor que a deles, dizendo assim: ora pois, verso 15, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam sim, eles tentam o Senhor e escapam. A nação de Israel estava se comparando agora e se nivelando não por cima, mas se nivelando por baixo. E olhando para a vida dos soberbos, olhando para a vida de pessoas que não conheciam a Deus e que viviam uma vida distanciada de Deus. E nós temos no Salmo de número 73 uma descrição muito clara do salmista, quando ele vai nos apresentar acerca do fato de que ele também agiu dessa forma. No Salmo de número 73, é um salmo que vai descrever como Asaf enxergava a vida dele e a vida do ímpio. Asaf vai dizer assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Deus é bom, mas quanto a mim, Deus não foi tão bom assim. E aí ele vai dizer assim: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Ou seja, eles têm corpo tudo bonito, perfeito, marombado, as mulheres são bonitonas, os homens são bonitão, é tudo ímpio, e eu estou aqui, todo detonado. É essa comparação que ele está fazendo. Deus é bom para Israel, mas para mim, Deus não é tão bom. E ele diz ainda, ele fala o seguinte: para os ímpios, para os soberbos, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Aí ele fala: daí porque eles são soberbos, daí porque eles são arrogantes, eles cingem com um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura e do coração brotam-lhes fantasia. Eles pensam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Asaf está falando assim: Deus, o injusto, a pessoa que não teme o Senhor, parece que a vida dele é melhor que a nossa, é melhor que a minha. E é exatamente isso que está acontecendo, irmãos, na vida do povo hebreu. Agora, não é uma pessoa, é a nação toda que está nessa condição. É a nação toda que está se comparando em relação à vida do ímpio e à vida do justo. E ele não para aí. Leio ainda mais o verso de número 11 do capítulo 73 de Salmos, fala assim: e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos. Aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. O que o salmista está falando? Você está vendo agora? A nação de Israel está dizendo que
Senhor, foi inútil nós servimos o Senhor. Foi inútil. Esse negócio de igreja, de Deus, de fé, é inútil. Deus tinha uma queixa com a nação. Algo que nós identificamos aqui. Eles estão falando coisas muito duras para Deus. Amados, quando nós não temos a concepção da doutrina da graça, quando nós não temos a concepção correta do favor de Deus, nós achamos de fato que Deus é que nos deve favor. Mas quando a gente tem a plena convicção da graça de Deus, de que tudo, absolutamente tudo que nos acontece, inclusive o mal que nos vem, é por graça. Filipenses fala que a graça nós não somente crermos, mas também padecermos, sofrer dor, injustiça. É graça de Deus. Quem não tem a concepção da graça de Deus de maneira correta, plena, de maneira saudável, não vai conseguir entender as ações de Deus e não vai conseguir entender os conflitos que cada um de nós trava e enfrenta, a tal ponto de Paulo dizer, de Deus dizer para Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e Paulo reconhecer que de fato essa graça lhe era suficiente, não somente para a salvação, mas para viver. Quem não tem a noção da graça, vai se queixar de Deus e do mundo o tempo todo. Nós temos o grande desafio aqui de não colocar diante de Deus as nossas queixas, como nação de Israel assim pôs. Os seus queixumes e colocando Deus no banco dos réus, como Deus, onde está o teu juízo? E Deus, é inútil nós fazermos as coisas para o Senhor. Eles estavam apresentando as suas questões e Deus estava dizendo, a sua queixa, vocês estão falando coisas muito duras para mim. E o argumento deles é, Senhor, olha, as pessoas que não te conhecem vivem melhor do que nós. As pessoas que não te conhecem têm um estilo de vida melhor que o nosso. As pessoas que não te conhecem, eles vivem melhor que nós, que é o verso 15. Ora, pois, nós reputados por felizes, feliz, estado de espírito, os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque a despeito de Deus agora está observando essa fala deles e está demonstrando a sua tristeza, a sua queixa em relação ao povo hebreu. Deus sempre conserva um remanescente fiel. O que são esses remanescentes fiéis? É o que nós encontramos no verso de número 16. Você não tem aqui a palavra remanescente, mas o remanescente ele sempre está presente desde o contexto do Velho Testamento, desde os dias de Adão até quando Jesus voltar. E quem são esses remanescentes? Detalhe, verso 16, ele vai dizer assim, então os que temiam ao Senhor, em meio a todos aqueles que estavam reclamando de Deus, falando de Deus, ironizando com uma vida cínica, havia um grupo pequeno, mas havia um grupo que, aí o verso 16 fala, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, havia uma comunhão, havia uma comunicação, havia um linguajar, havia o mesmo espírito, e aí ele fala assim, o Senhor atentava e ouvia. Eles estavam ali buscando manterem-se a fidelidade para com Deus a despeito de todo esse cenário, e o Senhor o quê? Ouvia, atento àquilo que eles ouviam, àquilo que eles falavam. E qual era o conteúdo de fala deles? O conteúdo de fala era o seguinte, que havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia um memorial. Então, queridos, o que a gente pode aprender com esse outro aspecto? Primeiro, há uma queixa de Deus. Segundo, Deus identifica um remanescente fiel, os remanescentes de Deus. Entre todas as coisas ruins
Deus havia preservado um grupo que não abandonou a palavra. Em diversos momentos, nós temos um remanescente. Em momentos da história de Israel, Deus sempre preserva um remanescente. Quem são esses remanescentes? São os poucos que restam, mas não perdem a sua confiança, não perdem a sua santidade, não perdem os valores, não perdem os fundamentos, não perdem os estatutos. São esses derradeiros, o sobejo, o restante. E o que nós temos aqui? A despeito de toda a nação, o reino dividido, agora tanto o reino de cá quanto o reino de lá, estava nessa postura distanciada de Deus, mas um grupinho pequenininho. E esse grupo tem uma lembrança, e a lembrança é um memorial. Lembram-se dos dias de Elias? Elias foi alguém que confrontou Acabe, Jezabel, foi um profeta que Deus usou para que muitos sinais acontecessem. Deus levantou Elias para que pudesse, de alguma forma, denunciar o pecado, não só das autoridades de Acabe e Jezabel, mas da nação como um todo. E há um momento que esse profeta está tão atribulado, passa por tantos reveses, altos e baixos, um momento de conquista, de euforia lá em cima, mas um momento de depressão profunda, onde ele vai se esconder em uma caverna, em 1 Reis, capítulo de número 19, e esse profeta Elias agora está lá sozinho, achando que só ele estava fazendo a coisa certa, e tudo que ele estava passando era por conta desse enfrentamento que ele teve. E lá naquela caverna, Deus manda um vento, e Deus vai conversando com Elias, e Elias tem uma palavra que talvez expresse aquilo que nós também às vezes falamos: eu estou sozinho, ninguém está comigo nesse barco, ninguém está comigo nesse problema, ninguém sabe a minha dor. E às vezes isso de fato acontece. E às vezes até a gente culpa pessoas: olha, a igreja não sabe o que eu estou passando, o pastor não sabe o que eu estou passando, o irmão não sabe, ninguém sabe da minha dor. De fato, irmãos, há momentos que vão ser só seus. É tão somente seu, não vai ser de mais ninguém. E por mais que a igreja ore, o pastor ore, é um momento seu. E Elias tinha aquele momento dele, e o momento dele de solidão, de depressão, onde Deus agora escuta a fala de Elias, quando ele fala assim: eu estou só. Mas Deus levanta Elias e fala assim: Elias, você não está sozinho. Sabe por quê? Porque juntamente com você tem 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Lembrando que a palavra Baal significa meu dono. Ou seja, haviam 7.000 pessoas que estão dizendo: nós não servimos aos deuses pagãos, quer seja de qualquer reino, de qualquer espécie, porque nós só temos um Deus, é Yahvé, o Deus da montanha, o Senhor dos exércitos. 7.000 pessoas. Esse era o remanescente fiel. E em alguns outros momentos da Bíblia, Deus está sempre preservando um remanescente fiel, um grupo que preserva a oração, preserva a santidade, preserva temor, preserva a adoração santa, preserva a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Deus sempre vai levantar um remanescente fiel. E aqui nós temos a descrição no verso de número 16, de Deus mostrando isso para nós e para eles, desse grupo que manteve-se fiel. E essa fidelidade significava que esse grupo era um grupo que temia. São esses o remanescente fiel. Havia um memorial escrito diante dele, e esse memorial pode ser entendido como as tábuas da lei, a palavra do Senhor que foi dada para o Senhor em Horebe. Nós lemos aqui Hebreus capítulo 10, na nossa parte litúrgica, falando disso. Né? E esse memorial é algo que Deus deixou escrito. E não tem algo mais emblemático do que Deus havia deixado para a nação de Israel do que a sua lei. A grande herança deles era a lei. A grande herança deles era a palavra.
Havia o entendimento de que, em meio ao caos espiritual e religioso, o povo que teme é esse tesouro particular de Deus. Eles eram esse tesouro particular de Deus, esse tesouro que foi trabalhado pelo anjo do Senhor, que haveria de ser trabalhado também pelo anjo do Senhor, porque Jesus também estava no contexto do Velho Testamento, o próprio Deus na economia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali tratando daquele povo e sustentando aquele remanescente fiel, dizendo: vocês são o tesouro particular de Deus, vocês são preciosos para Deus. O remanescente, ele seria poupado como um pai poupa um filho. Já vi uma ilustração, talvez você já tenha visto, um pai com duas crianças do lado e um monte de flechada nas costas. Não sei se alguém já viu uma imagem dessa. Um pai que certamente deixou que as flechas pegassem nele, mas não pegassem onde? Nos filhos. E aí nós podemos entender com essa imagem mental o fato de que Deus está dizendo assim: olha, eu sou esse Deus que poupa o filho, eu preservo o filho. E nós sabemos que Deus fez isso quando mandou Jesus. Quando Jesus agora não recebe flechas, mas recebe uma coroa de espinhos. Jesus recebe os pregos em suas mãos, as chicotadas com os chicotes, os azorragues romanos que cortavam-lhe a pele, o couro, que lhe maltrataram. A lança que veio sobre o seu lado, Jesus foi esse que recebeu todas as circunstâncias que foram impostas sobre ele para nos proteger, para proteger cada um de nós. E esse remanescente fiel de lá é exatamente o remanescente fiel, aqueles que hoje permanecem diante do Senhor em atitude de fidelidade para com Deus. Esse remanescente fiel são os que temem, os que haveriam de conhecer, então, a diferença entre a vida de um justo e a vida de um ímpio. E, gente, é muito claro, quando nós lemos os Salmos de número 1, bem-aventurado o homem que não anda do conselho dos ímpios. E ele vai falar que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse homem ele tem prazer na lei de Deus. Só que, irmãos, nós estamos perdendo prazer na lei de Deus. O povo não lê mais a Bíblia. Como é que eu posso ser um justo se eu não tenho prazer para ouvir a palavra, para estudar a palavra, para amar as Escrituras? Porque o justo ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita. Nossa mente está sendo distraída por tanta coisa, e isso tem feito com que nós não tenhamos firmeza na palavra. As nossas convicções hoje não são tão sólidas, porque nós estamos abandonando esses princípios dos Salmos 1, e é exatamente isso que vai fazer a diferença entre um justo e um perverso. Porque o perverso ele não tem a lei, ele não tem a palavra, a vida dele é cheia de anomia, não tem regra. E aí, Deus está dizendo que esse remanescente fiel haveria de ser um tesouro particular. E esse povo, que seria tesouro particular, ele teria discernimento para fazer a distinção entre a vida daquele que serve e a vida daquele que não serve. No Salmo 73, que eu li há pouco, na descrição do texto, o salmista ele vai dizer que depois de um momento de lucidez, e essa lucidez, esse insight não é um insight normal, é quando Deus, mediante a ação do seu Espírito, vai trazer entendimento. E lá no verso de número 17, quando ele fala dessas coisas, da vida do ímpio, e ele se comparando com o ímpio tem, eu não tenho, e ele chega no verso de número 17, ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus. O que é entrar no santuário de Deus? Entrar na igreja? Entrar na igreja e não dar sentido para a palavra não vai fazer muita diferença. Entrar no santuário é estar na presença de Deus. Entrar no santuário, ele fala, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Atinei com o fim desse povo que vive essa vida de aparência,
com esse povo que busca as coisas da terra, que se ocupa com as coisas da terra, mas que não tem os olhos para as coisas dos céus. Até que me atinei e Deus me deu entendimento acerca disso, que é o que ele vai dizer assim, que Deus os coloca em caminhos escorregadios. A palavra, o momento em que Jesus nos apresenta a história do jovem rico é exatamente algo assim, porque aquele moço, ele tinha tudo, se apresenta de Jesus diante da grande angústia da alma dele, ele não tinha uma convicção de vida eterna, de salvação. Jesus lhe confronta acerca da possibilidade de abrir mão de tudo aquilo, vender, dar aos pobres, segui-lo. Ele não faz, se entristece. E aí depois os evangelhos vão nos ensinar por meio de Jesus, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E nesse caso, o remanescente fiel tinha o coração em Deus. E quando se tem o coração em Deus, a gente começa a saber, aquela vida é uma vida sem a graça de Deus. Aquele estilo de comportamento, aquele pensamento, aquela atitude é de alguém que não conhece a Deus. Mas a minha atitude é de alguém que entendeu a graça do Senhor sobre a minha vida. E é exatamente isso que nós temos aqui, de Deus mostrando para um povo que estava agindo com ironia. Gente, não tem misericórdia nisso. Porque Deus poderia simplesmente dizer assim, já que eu não sirvo para vocês, então sigam o caminho de vocês. Mas Deus está dizendo que Ele haveria ainda de tratar, de cuidar. Gente, nós somos esse povo de Israel. Nós somos esse povo que fala, que reclama, que pergunta, que questiona, que duvida e que coloca Deus na parede de muitos e muitas vezes, às vezes não por palavras, mas por pensamentos. E nós somos esse povo que precisa receber essa compaixão de Deus, onde Deus já nos enviou o grande mensageiro, já nos enviou João Batista, já nos enviou Jesus, nós sabemos do ministério deles. Mas o quanto nós precisamos também, irmãos, reconhecer o quanto nós precisamos dessa graça que nos dá entendimento acerca das coisas reais que Deus vai nos ensinar mediante a sua palavra. E aí, ao final desse capítulo 4 vai nos apresentar algo interessante. Deus tem a sua queixa, Deus fala dos remanescentes, agora Deus vai falar do juízo. E esse juízo, capítulo de número 4, a partir do verso 1, peço que a igreja leia comigo, 4:1, leamos: pois eis que vem e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o testolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Ixi, Deus está dizendo, tem uma queixa, vocês estão achando que é inútil me servir? Deus está dizendo, tem um grupo, tem alguns que temem ainda e mantêm um memorial, a lembrança dos estatutos. Né? Aí agora Deus está dizendo, olha, vai ter juízo. Vai ter acerto de conta com isso. Deus define o tempo. Quando Ele diz, o dia vem. Nós não sabemos que dia é esse. Mas nós já sabemos em João capítulo 3, todo aquele que crê está salvo. Todo aquele que não crê, já está debaixo de condenação. Nós sabemos disso. O Senhor compara aqui esse tempo de juízo com fornalha. Fornalha. Com uma fornalha, diz assim, e arde como uma fornalha. Então compara esse negócio aí que a gente está começando a ver, né? Me parece que aqui em Belo Horizonte fez 37, 38 graus, alguma coisa assim esses dias. Tá bom? O que mais? Se algum irmão quiser fazer uma doação de um ar-condicionado, eu aceito, viu? Gente, a Bíblia está falando de fornalha. Eu já trabalhei em siderúrgica, de
de ver o aço líquido a uma temperatura de 1980 graus. É muito quente. É muito quente. É muito calor. O ferro fundido. Eu não tenho ideia o que a Bíblia vai nos informar acerca dessa fornalha, porque essa fornalha, para queimar, ela destrói tudo. Destrói tudo. Então a Bíblia está nos apontando para esses que são soberbos e que estão agindo contrariamente aos valores da fé, aos valores de Deus. Deus está dizendo que há um dia e há uma fornalha. E quem está sujeito a ela? Os soberbos. Quem são os soberbos? Os que ignoram a Deus. Os que têm uma vida totalmente autocentrada. E a vida autocentrada é aquela vida que eu coloco Deus de fora. E eu passo a tomar as minhas decisões. Eu não oro, eu não leio a Bíblia. Eu não busco o Senhor. Não consulto a Deus por meio da oração. Deus está completamente fora da minha existência. E a abrangência será destruído. E a Bíblia fala aqui com muita clareza que a destruição por esse fogo, por essa brasa que virá, será tão intensa que não deixará nem raiz. Não vai sobrar absolutamente nada. Deus está nos ensinando isso por meio do livro de Malaquias. Muitas cidades do contexto do Velho Testamento, algumas delas hoje já não existem, porque elas foram consumidas, foram destruídas. Sodoma e Gomorra, nós sabemos da maneira como foi destruída. Nos dias de Moisés, de Noé, nós sabemos o que já aconteceu na terra naqueles dias. E algumas cidades, elas foram totalmente dizimadas por conta da ira de Deus contra um povo que se rebelou contra ele. Aí depois os arqueólogos vão começar a achar alguns utensílios, alguns espaços dessas cidades que foram dizimadas. Não existem mais. Por quê? O juízo de Deus, ele acontece no tempo da história, mas o juízo de Deus ainda virá. Mas, amados, o livro de Malaquias, ele não encerra falando de juízo. Ele encerra falando de esperança. E essa esperança que é detalhada para nós a partir do verso de número 2. Eu peço à igreja que leia comigo o verso 2, capítulo de número 4, verso 2. Então, nós já vimos aqui alguns aspectos. A queixa, os remanescentes, o juízo, e agora nós vamos ver a esperança. O que diz aqui então? Mas a vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Gente, o que nós temos aqui como palavra de esperança? Mas a vós outros que temeis, lembrando a esse remanescente fiel, lá no contexto de 435 a.C., olha, para vocês que estão aqui, que fazem parte desse remanescente fiel, olhem para frente, porque há uma esperança. A Bíblia nos ensina, pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu gosto muito de viajar da madrugada para a noite, quando tem que fazer algum tipo de viagem, porque eu gosto de ver o amanhecer. O anoitecer me assusta, mas o amanhecer me traz grande esperança. E é muito bom quando você está na estrada, você começa a ver aquela escuridão, tendo agora uma penumbra, aí o sol começa a raiar, começa a brilhar, e aquilo vem à luz. Amados, é essa ideia que a Bíblia vai nos apresentar acerca da nação de Israel, que naquele contexto o todo estava vivendo a escuridão, e um remanescente estava vivendo temendo ao Senhor, e ele está dizendo, olhe para frente, tenha esperança, porque há de vir aquele sobre vós, há de nascer o sol da justiça. E a referência agora o anjo da aliança, agora é transformada, é mudada para aquele que haveria de ser o sol da justiça. E quem é o sol da justiça? É Jesus. Anunciado como a grande esperança da nação de Israel para
o primeiro século. 400 anos depois, Jesus haveria de vir. Nasceu Jesus, aquele que foi anunciado por Isaías, por Jeremias, aquele que foi anunciado lá em Gênesis capítulo 3:15, quando fala do descendente da mulher que haveria de pisar a cabeça da serpente. Jesus nasceu, porque um filho nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus é o sol da justiça. Era o sol da justiça apontado para eles. Jesus é o sol da justiça apontado para nós. E quando nós entendemos isso, quando nós cremos nisso, brota em nós uma nova esperança. Uma esperança não só de uma vida aqui, ainda que saibamos que as aflições e as tempestades virão sobre nós, mas nós sabemos que há uma palavra de esperança que transcende ao tempo e espaço que se chama hoje, que transcende esse tempo, que transcende a nossa visão humana, que transcende a nossa visão temporal, e que nos remete a esse novo céu, a essa nova terra, a esse novo nome, a essa nova vida que Ele nos promete a partir do entendimento de que esse sol da justiça nasce em nossos corações, mas também nos faz olhar para frente, de um dia não somente de juízo, mas um dia também de contemplação, onde agora esse Cristo haverá de ser manifestado, e nós teremos agora uma grande celebração. Quantos aqui já moraram em roça? Sítio, fazenda, 2, 3, 4, e muito pouca gente. Eu já fui em fazenda, mas não. Quando você tem as vacas ali, que estão dando leite, com seus bezerrinhos, aí você abre o curral para os bezerrinhos saírem. Como é que eles saem? Sai o quê? Saltitando. Essa é a informação que nós temos aqui. O verso de número 2 está dizendo assim, olha, que quando esse sol da justiça vier, e como ele já veio, né, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como o quê? Como bezerros soltos da estrebaria. Vai sair pulando de alegria. Pulando de alegria. Isso aqui é celebração. Isso aqui é culto, é adoração. O bezerro pulando é a metáfora para dizer, olha, quando o sol da justiça nasce dentro de nós, nós não temos como nos contentarmos, porque vem uma alegria indizível, uma alegria completa, uma alegria radiante. A gente sai como um bezerro, saltando de alegria. Estamos livres. Podemos caminhar pelo grande pasto da vida com o nosso pastor que é Cristo. Irmãos, que o Senhor ministre sobre nós a sua palavra e que entendamos o espírito da profecia. O livro de Malaquias é muito vivo. Eles viveram 435 anos antes de nós. Entre Malaquias e Moisés, há cerca de 2.500 anos. O que foi dado para Moisés no Sinai ainda deveria ser vivido nos dias do profeta Malaquias. O que foi dado para nós, por meio de Moisés, por meio de João Batista, por meio de Jesus, deve ser vivido por nós nos dias de hoje. Que nós tenhamos discernimento e que essa palavra, com profundidade, adentre os nossos corações e traga as mudanças as quais nos permitam ter um culto santo e agradável a Deus. De maneira que Ele aceite não somente a nossa vida, mas aceite também a nossa oferta. Lembrando que a nossa adoração a Ele é uma adoração em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe. E que nós estejamos agora nos preparando para a ceia do Senhor, onde declararemos mais uma vez a nossa comunhão com o Senhor. E quando nós participamos da ceia, você se lembra que o apóstolo Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No Velho Testamento, eles não estavam examinando nem a si mesmo e nem as ofertas que traziam para Deus.
Hoje, a oferta, muito mais do que o bem que você traz, é a sua vida. Porque você agora é expressão de culto a Deus, onde Paulo vai nos ensinar que nós temos que nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Agora o culto é o seu, é a sua vida. O culto é a sua atitude, é a maneira como você está diante desse Deus. E o meu desejo é que você esteja estreitando mais e mais e fazendo parte desse remanescente fiel que mantém a sua fidelidade e a sua confiança no nosso Deus.